Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um personagem icônico da literatura mundial, Peter Pan. Todos nós já ouvimos falar de Peter Pan em algum momento das nossas vidas, principalmente na adolescência, na infância. Existem várias produções, principalmente da Disney, que retratam a história em partes ou completa em alguns desenhos do livro Peter Pan. Peter Pan, ele é um livro clássico, ele foi escrito por James Matthew Barrie. Esse escritor, vou falar um pouquinho dessa ideia que ele teve para escrever o Peter Pan. Ele perdeu um irmão ainda criança, quando ambos eram crianças, né, o irmão dele faleceu, morreu devido a um acidente no gelo, patinando no gelo. Então dizem que esse acidente do irmão dele foi determinante para que ele tivesse a ideia da criação do personagem Peter Pan, porque Peter Pan é um menino que não cresce. O livro ele já começa com essa afirmação: todas as crianças crescem, menos uma, né, que é o Peter Pan. E essa chamada do livro, na primeira frase, na época principalmente, quando ninguém tinha ouvido falar de Peter Pan, não existiam os desenhos, as grandes produções hollywoodianas, já era um chamarisco, já era um incidente excitante, vamos dizer assim, para que o leitor continuasse a sua leitura. Quando o autor ele começa o seu livro, né, o seu texto, dizendo que existe uma criança que não cresce, todas crescem, menos uma, isso daí já causa o que? Uma curiosidade. Eu, com certeza, gostaria de ler uma história, se eu lesse num livro, né, eu vou contar a história sobre uma criança que não cresce. Então, essa criança é o Peter Pan. E a ideia dessa criança veio, principalmente, né, dizem, devido à morte do irmão David, do autor Barrie, né? Existe também uma questão que esse autor ele tinha uma amiga que tinha filhos, e essa amiga de Barrie ela faleceu, e o Barrie ele ficou, os filhos dessa amiga dele ficaram sob a tutela dele. Então ele ficou ali cuidando dessas crianças e ele costumava contar histórias para elas. E essas crianças, uma delas era uma menina. Nós cremos, né, pelos estudos, cartas que o autor enviava para seus amigos, de que a Wendy foi inspirada nessa menina. Você acha, mamãe, ele vai voltar? Ele? Sim, Peter Pan. E nós vamos ver no decorrer do vídeo que a Wendy, na minha opinião, ela é a protagonista, ela é a personagem principal deste livro. O Peter Pan, eu chego a dizer que ele se torna apenas um adereço para a história se tornar interessante, para a história se tornar mágica. Obviamente que tem a importância dele, né, nas questões dramáticas que a personagem Wendy ela vai viver na trama, mas a personagem principal, na minha opinião, é a Wendy. Mais pra frente eu vou falar por quê. O livro ele começa os 2 primeiros capítulos mostrando a família Darling, principalmente dando foco à Senhora Darling. Senhora Darling é a mãe da Wendy, do João e do Miguel. Essas 3 crianças moram numa casa confortável em Londres, né? Elas possuem uma babá. Uma outra curiosidade é que a babá é uma cadela chamada Naná. Essa cadela toma conta das crianças. E toda a trama vai se iniciar quando os pais da Wendy saem para um determinado compromisso à noite, deixam as crianças sozinhas em casa, e nessa noite Peter Pan ele aparece mais uma vez para a Wendy e convida a Wendy e seus irmãos para irem para a Terra do Nunca. Pra ele, cantada! Qual é o interesse dele na Wendy? Ele chegava na janela do quarto de Wendy, né, que ela dormia ali num quarto com os irmãos dela, para escutar as histórias que a senhora Darling contava para as crianças. Então ele gostava de ouvir histórias. Peter Pan, em todo momento da história, ele convoca, ele chama o Wendy, ele pede para o Wendy ser a sua mãe, ser a mãe dele e também dos meninos perdidos que moram ali, que estão na Terra do Nunca. Essa é uma questão, inclusive, que quando eu assistia os filmes, eu via os desenhos do Peter Pan, eu sempre focava muito nessa questão do menino que não cresce, do menino que não quer amadurecer, do menino que enxerga as meninas, né, as mulheres, sempre com uma visão fraterna, buscando na namorada, na esposa, o que? A figura da sua mãe.
Mas quando a gente lê minuciosamente o livro, quando a gente começa a analisar o que o autor ele está nos transmitindo através das mensagens do livro, nós vemos que a questão principal do livro é maternidade. Maternidade é mais importante, esse tema é mais importante no livro até mesmo do que a questão do menino que não quer se tornar maduro, quer crescer, quer virar adulto. Esse tema existe também, principalmente quando nós colocamos Peter Pan lado a lado com o Capitão Gancho. Peter Pan ali na história é o símbolo da eternidade, daquilo que é eterno, daquilo que vai durar para sempre, que é jovem. E o Gancho já é uma imagem ali, o quê? De uma pessoa que está se deteriorando, que está morrendo. O Gancho ele tem a sua mão arrancada por um crocodilo. Aquele maldito gostou tanto da mão que nunca mais me deixou. E até hoje espera o resto para comer. E curiosamente esse crocodilo ele engoliu um relógio. Então todas as vezes que o crocodilo se aproxima, antes das pessoas, dos piratas, de qualquer personagem ver o crocodilo, eles escutam o tic-tac do relógio que está dentro da barriga do crocodilo. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. E o Capitão Gancho ele fica enlouquecido quando ele escuta o tic-tac. Ele chega a colocar as mãos no ouvido, cair no tombadilho do navio, ele rola de medo do crocodilo. O maior medo do Capitão Gancho é a velhice, é a deterioração do seu corpo, é saber que ele está morrendo. Então, o Capitão Gancho, ele é o quê? Ele é o maior contraste em relação a Peter Pan na história, ok? Existem outros temas também, como, por exemplo, as rivalidades femininas. Nós temos ali 3 personagens femininas fortes na história. A primeira delas, eu já falei aqui que para mim é a protagonista, é a Wendy. O Wendy é aquela menina que deseja crescer, ela quer ter a experiência do primeiro beijo, ela espera isso de Peter Pan. Isso não acontece no início da história, porque o Peter Pan não sabe o que é um beijo, então a Wendy ela entrega para ele um dedal. Ele entrega um dedal e ele acha que aquilo dali é um beijo. E aquele dedal é exatamente o dedal que salva a Wendy quando ela chega na Terra do Nunca. Por quê? Porque a Sininho, que é a fada, né, a fadinha ali que vive junto com o Peter Pan, a melhor amiga do Peter Pan, vamos dizer assim, a Sininho faz de tudo para que o Wendy seja morta. E um dos primeiros momentos, um dos primeiros ataques que a Wendy sofre, que é uma flechada dos meninos perdidos, essa flechada ela é perpetrada, vamos dizer assim, porque a Sininho ela vai insinuando, ela vai sugerindo que os meninos precisam atirar naquela ave que está no céu. E a ave, na verdade, é a Wendy. E a flecha, a Wendy ela só não morre porque essa flecha ela acerta esse dedal, que é o beijo que ela trocou com o Peter Pan. Ok? Nós temos um outro momento também que a Sininho tenta provocar a morte de Wendy. Então nós temos esse conflito feminino, essa rivalidade que existe no mundo adulto, né, das mulheres. A Sininho é esse exemplo da mulher ciumenta, da mulher invejosa, da mulher maliciosa. E temos ainda uma terceira personagem feminina que é a Princesa Tigrinha. Ela representa os índios na Terra do Nunca. E a Tigrinha é uma garota sensata, muito calada, ela aparece muito pouco, mas ela é salva por Peter Pan. E no momento em que a Wendy está ali relutando com Peter Pan para tentar mostrar para ele que ela não tem interesse de ser a mãe dele, ela fala muitas vezes que ela não está preparada, que ela não tem o dom para ser a mãe dele, porque ela ainda é muito nova. E o Peter Pan ele fica relutante. De repente, ela tenta passar isso, essa função para a Sininho se recusa também, a Tigrinha também se recusa. Ou seja, nenhuma delas querem estar junto com um homem, com um garoto, para ser a mãe deles, mas elas querem ser o quê? A namorada, a esposa. Isso fica subentendido no texto de uma forma brilhante. Peter Pan ele é um livro assim, que eu considero uma obra-prima, porque ele transmite inúmeras mensagens da forma como eu gosto, de uma forma metafórica, de uma forma direta, como eu sempre falo aqui no canal para vocês. Eu falo isso direto no curso de escrita criativa que eu tenho. Eu falo para os meus alunos que quanto mais subjetivo for o seu texto, as mensagens que ele transmite, melhor. Né? Ele não agride o leitor, porque todos nós, o escritor ele acaba querendo passar algumas mensagens para o leitor. Isso é normal, a literatura ela tem essa função também. Só que quanto mais direta for essa transmissão da mensagem,
pode ser que nós acabamos agredindo o nosso leitor, porque muitas vezes eu estou passando uma ideia que eu tenho que não é a ideia que alguns leitores, ou a maioria ou a minoria que seja, deles concorde. Então, Peter Pan ele tem essa capacidade. Nós lemos o livro, ele é um livro muito poético, principalmente os 2 primeiros capítulos, né? O autor ele traz assim, trechos maravilhosos. Eu lembro quando eu estava lendo esse livro pela segunda vez, eu estava lendo em voz alta, eu estava lendo para minha filha, ela estava com 10 anos de idade e de repente ela pediu para eu parar a leitura, ela não queria mais ouvir eu lendo, ela falou que ela gostaria ela mesma ler o livro. Por quê? Porque eu parava quase que de parágrafo em parágrafo nos 2 primeiros capítulos, de tão encantado que eu ficava relendo aquilo ali, porque realmente é muito poético. Obviamente que vai ter um desfecho grandioso, uma luta entre Peter Pan e o Capitão Gancho. É o tipo de livro que ele consegue desenvolver a trama no ato 1, no ato 2 e no ato 3, até uma tensão máxima ali na entrada do ato 3, que é quando nós temos o conflito final do Peter Pan com o Capitão Gancho. E no ato 3 nós ainda vemos que a Wendy ela tem uma filha, ela cresce e ela se esquece de Peter Pan, e nós vemos que a senhora Darling também já tinha tido a mesma experiência que ela com o Peter Pan, só que quando cresceu ela acabou esquecendo daquelas aventuras que ela viveu. A Wendy passa pelo mesmo processo e de repente ela vê a filha dela tendo um encontro com o Peter Pan. E o autor ainda nos diz que a filha da Wendy, a neta da Wendy, também vai viver a mesma experiência. E ali ele fecha com muito brilhantismo, mostrando que isso é uma experiência comum de todas as garotas, né? A experiência do primeiro beijo, aquela paixão não correspondida. Todas as garotas vivem isso num determinado momento da sua infância, na transição da sua infância para a sua juventude. Isso fica muito bem explícito no texto. Elas vão crescer e aquele relacionamento, vamos dizer assim, frustrado, foi apenas uma experiência para a formação do caráter delas quando adultas. Isso é muito interessante. Eu deixo aqui mais um texto, mais um livro, né, uma indicação para vocês lerem. É um livro assim que vai encantar não só as crianças, mas principalmente nós adultos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho postagens com mais detalhes sobre essa estrutura da história do Peter Pan no meu Instagram. E você está convidado também para conhecer o meu curso de escrita criativa na Udemy. Você vai ter mais de 9 horas de duração de aulas sobre escrita criativa. Lá eu também falo de vários detalhes sobre Peter Pan e outras obras clássicas. Eu vou deixar o link aqui na legenda, ou dependendo da rede social onde você estiver assistindo esse vídeo, vai estar no link da bio. Eu te convido a curtir o vídeo, a compartilhar e deixar o seu comentário. Você já leu esse livro? Você conhece? O que você acha dele? Como você compara esse livro com outras literaturas? Escreve aí nos comentários para mim. Um forte abraço.